Nosso bom dia de paz para todos. Para o nosso encontro deste domingo de Páscoa, conforme a tradição cristã, nós escolhemos um tema denominado Reino dos Céus ou Lei de Amor. E aqui neste livro, intitulado Luz do Mundo, ditado pelo nobre espírito Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós encontramos o capítulo 3, denominado Um Reino Diferente. Então, os apóstolos haviam estado com Jesus em todos os instantes. Haviam participado quando Jesus, pelas estradas, pelos caminhos, nas sinagogas, ensinava as criaturas sobre as leis de Deus. Os apóstolos haviam visto com os próprios olhos as curas que esse mestre realizava. A forma como esse mestre se conduzia em retidão e em bondade frente a todos aqueles que o buscavam. E jamais alguém dissera o que ele dizia e como o dizia, sendo o seu verbo uma promessa, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentre os apóstolos nós temos dois chamados Tiago. Um era Tiago, chamado por Jesus Tiago o menor, e o outro chamado Tiago o maior, sendo este último irmão de João, que seria o futuro evangelista. E um dos apóstolos, chamado Tiago o menor, que era dirigente da Casa do Caminho em Jerusalém, certo dia, nas suas orações e nas suas meditações, pensava consigo mesmo: que rabi era este que pretendia fundar um reino? Apesar de amá-lo profundamente, Tiago não conseguia entender as atitudes desse mestre. Os seus ensinos, a sua mensagem penetrava os corações de todos aqueles que o procuravam e que o ouviam. E os apóstolos, todos eles, ficavam impressionados com a forma como este mestre se comportava, as suas atitudes de honradez, de retidão, de dignidade, de bondade, perante toda aquela multidão que o buscava todos os dias, os doentes do corpo ou da alma, que somos ainda todos nós. E Tiago pensava também que os ensinos desse rabi que queria fundar um reino, às vezes não estavam muito de acordo com aquilo que a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, ensinava. Por exemplo, a Torá dizia olho por olho, dente por dente.
Você recebe uma ofensa, você responde imediatamente a essa ofensa. E esse mestre dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E dizia mais: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Afinal, pensava Tiago, quem estava com a razão? Não seriam esses ensinos desse mestre muito ousados para a época? E o que diriam os sacerdotes do Sinédrio em escutando esses ensinamentos? Porque muitas vezes esse mestre já fora criticado pelos sacerdotes, porque dentre os seguidores, os seus seguidores, não havia nenhum príncipe, nenhum rei, nenhuma autoridade. Não, muito pelo contrário. Esse mestre, com a sua mensagem, com as suas curas, ele atraía os bandidos e as meretrizes, atraía os cobradores de impostos, atraía as ditas pessoas de má vida, atraía a todos os sofredores, os cegos, os coxos, os lunáticos, os obsedados. Era essa gente sofredora que rodeava esse mestre. E além do mais, esse mestre tinha como seguidores principais 12 apóstolos, que eram simples pescadores, sem recursos monetários e sem nenhuma expressão cultural. Mas esse mestre parecia não se importar que entre seus seguidores não houvesse nem reis e nem príncipes. E Tiago pensava, mas que reino então seria esse que era preciso edificar, construir? Porque Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo de misericórdia. O meu reino não é deste mundo. O reino dos céus está dentro de vós. Mas afinal, que reino seria esse? Em que mundo seria construído, edificado esse reino? E para quem seria esse reino? E assim pensando, Tiago analisava e pensava: não. As atitudes desse mestre, apesar de amá-lo profundamente, não estão de acordo com o judaísmo. Porque então, que reino seria esse? Um paraíso para mendigos e sofredores? Pensando assim, Tiago resolveu que na primeira oportunidade que tivesse, ele iria conversar abertamente com esse mestre e expor o seu pensamento, as suas meditações e as suas dúvidas, buscando uma resposta mais concreta, mais correta, mais firme, para saber como agir para edificar esse reino dos céus. E certa manhã clara e perfumada na Galileia, quando Jesus se dirigia com os apóstolos
No caminho entre Cafarnaum e Magdala, Tiago aproximou-se bem de Jesus, postou-se ao seu lado e começou a expor as suas dúvidas. E disse: Mestre, eu conheço muitas pessoas que têm recursos, que têm bens, que têm moedas, e são pessoas também que têm muita autoridade, que são influentes nas suas comunidades e que desejam participar de forma mais efetiva na construção desse reino que tanto falas. Apenas o que eles exigem são posições de mando dentro desse reino. E também não querem se misturar a essa ralé mal cheirosa de bandidos e meretrizes que vos seguem em todos os caminhos. Mas eles estão dispostos a colaborar contigo para edificar esse reino que tanto falas. Jesus, conservando a sua imperturbável calma e tranquilidade, ouviu tudo que o apóstolo quis falar, desabafar o seu coração, e respondeu a este de forma clara e tranquila. Abre aspas. Tiago, tenho falado a todos a mesma linguagem de amor e compreensão. E tenho dito que não vim para os sãos e para os felizes, para aqueles que já possuem na terra os seus triunfos e as suas vitórias passageiras. O meu coração é fonte de consolo e esperança para aqueles que sofrem. E o reino a que me refiro sempre não é construído com balizas na terra. É um reino que está dentro de cada um que o deseje. Alicerçado na regra de ouro da humanidade toda. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor e a caridade são os complementos da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos fosse feito a nós. Tal o sentido das palavras de Jesus quando ele diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Compreendendo intelectualmente o que é e como se edifica o reino dos céus, então nós nos perguntamos: se eu sei o que é o reino de Deus e ele precisa, em algum momento da minha caminhada como espírito imortal, ele precisa ser edificado em mim, vem a outra parte. Como agir para edificar e para construir esse reino no altar da consciência? Aí vem a parte prática. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim,
Nós recebemos dele um convite para que possamos sair da nossa redoma, da nossa concha, para nos libertarmos do egoísmo e amarmos efetivamente o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso parente, o nosso irmão. Amar não somente aqueles que partilham conosco os mesmos ideais, os mesmos sonhos, as mesmas buscas, mas aprendermos a amar também aquele nosso próximo que mata o pai e a mãe para herdar uma fortuna. Aprender a amar também aquele que se apropria pela corrupção de bens que não lhe pertencem. Aprender a amar aquele que desvia os recursos que estão sobre a sua autoridade para atender aos carentes. A amar aquele que possui ou que professa outra religião que não a nossa. Amar aquele que pensa, sente e age diferente da minha visão de mundo, de Deus. Então, amar o próximo irmão é amar a todos indistintamente. Seja de que condição e em que situação estiver esse nosso próximo. Aprendendo a sair do nosso egoísmo, nós aprendemos a ver, a ouvir e a auxiliar aquele que necessita da nossa ajuda na medida do bem que nós possamos fazer. Pois o amor é a lei de atração e de todas as harmonias conhecidas, é força inesgotável que se renova sempre, sem cessar, e enriquece quem doa e quem recebe. Sim, pensamos, mas e o mal? E o mal existe, ele está presente constantemente em nossas existências. O mal é a expressão temporária da nossa ignorância como espíritos imortais. A partir do momento que possuímos o conhecimento intelectual e passamos a agir de forma com aquilo que conhecemos, nós não somos mais ignorantes. Não podemos dizer que ao errarmos, eu não sabia que isto não era assim, ou que eu não poderia ter agido, ou que não deveria ter agido de forma a prejudicar o meu próximo. Mas de qualquer forma, o bem, o mal sendo expressão temporária, não é invencível, porque somente o bem é eterno. Então, se ainda somos egoístas, vaidosos em excesso, preguiçosos, intolerantes, exigentes, ambiciosos demais, tudo isto se deve ainda à nossa ignorância. A partir do momento que nos dispomos a edificar este reino dos céus em nós, nós seremos criaturas em paz, criaturas
pacificadas e pacificadoras. Sim, mas como começar essa edificação? Da onde partir? Que material usar? Toda a construção do ser se inicia na mente, pelo pensamento. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar, nós mudaremos os rumos das nossas existências. E pensando no bem, pensando no melhor, pensando positivo, pensando com fé, com esperança, com otimismo, nós sintonizamos as faixas vibratórias superiores. E a partir daí, também passamos então a falar, a ouvir, a sentir e a agir no bem, na paz, no amor. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec escreve para todos nós: Deus não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. É por isto que Jesus diz: aquele que quiser edificar o reino dos céus. Ele não diz que nós somos obrigados a edificar. É uma escolha nossa, partindo do nosso livre-arbítrio. É uma decisão íntima de cada um. Se eu quero começar hoje, se eu quero começar daqui a 200 anos, ou se eu quero começar daqui a 1000 anos, a escolha é minha. O livre-arbítrio é meu. Como disse o seu Celso na sua exposição de ontem, Deus não tem pressa, mas a pressa deve ser nossa. Porém, não é tão simples nós sintonizarmos as faixas vibratórias superiores para ouvirmos, falarmos, sentirmos e agirmos no bem. Não é muito fácil nos livrarmos do mal em todas as suas expressões, começando pelas duas grandes chagas morais da humanidade, como está no Livro dos Espíritos: o egoísmo e o orgulho. O espírito encarnado ou desencarnado é um ser inteligente e todos nós temos recursos para distinguirmos por nós mesmos o bem do mal, pois para isso Deus nos dotou de bom senso, razão e inteligência. Mas, se não é fácil nos livrarmos do mal, se pensarmos, praticarmos e realizarmos somente o bem para nós e para o nosso semelhante, não vamos ficar estacionados na busca da felicidade e da perfeição para a qual todos nós fomos criados. Vamos nos lembrar que hoje é um novo dia. Pode ser o início de um novo tempo. Justamente neste domingo de Páscoa, significando a Páscoa o momento de reflexão, de renovação
das nossas existências. Vamos começar hoje. Vamos aprender a cultivar a fé, a esperança e o otimismo. Se o ontem se foi e não tem mais retorno, o hoje é uma nova oportunidade que Deus nos concede para que possamos retificar os nossos erros e os nossos enganos, tirar o véu das ilusões, tirar a trava que encobre os nossos olhos em relação ao nosso próximo e não enxergamos os nossos próprios erros. Vamos renovar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes perante nós mesmos e perante o nosso próximo, buscando as realizações no bem. Vamos educar os nossos sentimentos, pois a educação dos sentimentos leva o espírito imortal à compreensão de que há uma justiça incorruptível que conduz cada um de nós a retificar e a reparar os nossos erros e falhas de conduta, distanciados da ordem e da harmonia que reina no universo inteiro. Mas essa justiça que não permite de forma alguma que a possamos iludir, é a mesma justiça que nos proporciona o crescimento espiritual, moral e intelectual. A educação dos sentimentos no sentido do bem resulta no nosso aperfeiçoamento moral. É dessa moral que nos fala o Evangelho, que o governador espiritual de nosso planeta deixou para todos nós. Como diz a mensagem de Joana de Ângeles, lida no início das nossas atividades, no nosso torvelinho do dia a dia, na nossa rotina das tarefas diárias. É necessário estarmos vigilantes aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, para que não venhamos a cair nas faixas da descrença, do pessimismo e do desânimo, do ciúme, da insegurança, da raiva e da agressividade. Conversando com um familiar certo dia desses, justamente estávamos falando nisto, que hoje em dia, como as pessoas, por qualquer motivo menor, mínimo, se deixam levar pela agressividade. Agressividade de sentimento, agressividade de palavras e agressividade de atitudes. Mas o amor, a síntese dos sentimentos superiores, se desdobra em tolerância e em compreensão, em caridade, em gentileza, em bondade. Sem que, com tudo isto,
nós possamos aplaudir o erro. O nosso dever é auxiliar, compreender e amar aquele ser que erra, mas nunca em sermos bondosos e compreensivos e amorosos, quer dizer que devemos ser coniventes ou tolerantes com o erro. Enfim, todos os sentimentos disciplinados e direcionados para o bem constituem verdadeira higiene mental, que nos traz a paz, que nos pacifica e que nos torna pacificadores. Por isso, o Cristo recomenda como regra de ouro para toda a humanidade e para todos os dias das nossas existências: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agradeço a atenção de todos. Continuemos concentrados em oração para o nosso serviço de passes.